Fala pessoal da comunidade Apogeu, e espero que todos vocês estejam bem. Sou o Marcos Vinícius, sou nutricionista clínico esportivo e eu vou cuidar da parte nutricional aqui dentro da comunidade para vocês. Nossa primeira aula aqui dentro da nutrição vai ser relacionada à parte de alimento e o que compõe esse alimento, tá? Dentro da nutrição, todos nós sabemos que o alimento é o nosso combustível para a vida, só que eu quero deixar mais claro para vocês aqui o que tem de composição, o que tem de energia, o que é a função dele dentro do nosso corpo, beleza? Pessoal, inicialmente a gente vai falar de macros e micronutrientes, tá certo? Começando pelos macronutrientes, todos nós sabemos que o alimento é aquilo que a gente consome, só que a partir do momento que a gente consome, envolvendo todo o processo digestivo, tem uma molécula final. Essa molécula final, essas moléculas finais, são caracterizadas em carboidratos, proteínas e gorduras, tá certo? Dando início aqui na parte dos carboidratos, carboidratos são extremamente e funcionais em relação à energia, poupadores, ou seja, a função do carboidrato dentro do nosso corpo, o produto final dele é uma molécula de glicose. Glicose é o açúcar na corrente sanguínea, tá, pessoal? E esse açúcar, ele tem o que? A função energética, a função de dar energia para a gente durante as nossas atividades do dia a dia, durante a nossa atividade física, seja ela mais intensa, menos intensa. Então, a quantidade do que a gente vai comer, tudo será modulado em cima disso. Carboidrato é um macronutriente, pessoal, que cada grama oferta 4 calorias, tá certo? Então, se a gente come 1 grama de carboidrato, aquele é o produto final daquilo ali, vai ser calorias. Então, toda vez que vocês verem calorias aqui, é o produto final daquele macronutriente. Então, carboidrato, recapitulando, oferta 4 calorias. Tem função extremamente energética, ou seja, de dar a disposição para a gente fazer as nossas atividades do dia a dia. E dentro desses carboidratos, nós temos os carboidratos simples e complexos. Carboidratos simples e complexos, o que diferenciam entre eles? Simples é aqueles carboidratos que têm uma absorção mais rápida, mais aumentada, do tipo os açúcares, por exemplo. E os complexos é que tem uma digestão um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, mas que o produto final também vai ser energia, vai ser glicose, só que a biodisponibilidade dessa glicose vai ser um pouco mais lenta, tá certo? De maneira bem geral, quando a gente pega uma pessoa saudável e ela quer saber a quantidade de carboidrato que ela pode consumir no dia, a média fica entre 40% e 50% de todo o volume calórico que ela pode comer. Então, se uma pessoa pode comer ali em torno de 2.000 calorias ao dia, 1.600, 1.800 até... Pausa pro vídeo. 40% a 50% sem... Pausa. Vamos lá. Pessoal, quando a gente pega um indivíduo saudável e quer saber a média de quanto que ele pode consumir de carboidrato ao longo do dia, em um indivíduo saudável que pratica atividade física, essa quantidade de carboidrato que ele pode ingerir fica em torno de 40% a 50% do gasto energético total dele, do consumo que ele pode fazer ao longo do dia em relação a calorias. Então, se o paciente precisa ingerir ali 2.000 calorias, naturalmente 600, 800, até 1.000 calorias podem ser provenientes de carboidrato, se falamos de um indivíduo saudável, tá certo? Dentro dos exemplos aqui de carboidratos simples, nós temos os carboidratos refinados, os açúcares, e dentro dos complexos nós temos os integrais, os farináceos, os grãos, são todos exemplos de carboidratos complexos. Em um plano dietético ajustado, é interessante a gente fazer essa mescla de carboidratos simples e complexos, mas lógico, sabendo utilizar em tal momento, qual momento específico. Exemplo, se uma pessoa acorda pela manhã, que é um grau de saciedade mais aumentado, é a primeira refeição do dia, pensando que ela só vai almoçar depois, a gente começar o dia ali com carboidratos complexos é uma melhor opção, tanto para a parte digestiva, para a saciedade. Mas pensando em uma atividade física de rápida, de intensidade mais alta, ele precisa de energia de uma maneira muito, muito rápida, o carboidrato simples se torna uma melhor opção, visando o quê? A digestão, que é sempre mais rápida, certo? Pessoal, outro macronutriente muito importante
para a gente, para o ser humano, são as proteínas, porque as proteínas elas têm funções construtoras. Então, toda vez que nós falamos em proteína, nós pensamos em construir alguma coisa. Então, lembra que é sempre o quê? Uma parede de tijolinho ali, é a nossa musculatura. Para quem quer ganhar musculatura, para quem quer hipertrofiar, fazer a manutenção dessa musculatura, tem que ter proteína no nosso meio, no nosso dia a dia, na nossa rotina dietética, tá certo? Também é um macronutriente que fornece 4 quilocalorias a cada grama ingerida, então é de igual para igual em relação ao carboidrato, tá certo? Dentro dessas proteínas, nós temos aqui a proteína animal e a proteína vegetal, sendo que a proteína animal tem um valor biológico mais aumentado, tá? Então é interessante que a gente combine proteínas animais e vegetais ao longo do dia. A animal, a gente já sabe quais são os exemplos: carne, ovos, peixes, leites. E as de origem vegetal, a gente tem as leguminosas, oleaginosas, tipo os feijões, castanhas, lentilhas, são todos exemplos de proteínas vegetais. Tá? Pessoas que são vegetarianas, pessoas que são veganas, fazem uso de proteína vegetal, tá certo? Mas, falando de alto valor biológico, a gente tem a única proteína de vegetal que tem esse mesmo valor biológico igual à proteína animal, é a proteína de soja, que também é um excelente alimento, tá certo? Se tratando de um indivíduo saudável, a média de proteína consumida ao longo do dia para ele é de 20 a 25% das calorias totais ingeridas ao longo do dia. Então, se a gente tem um paciente que consome 2.000 calorias, a média dele em calorias de proteína fica em torno de 400, 450 até 500 calorias ali, podem ser provenientes desse macronutriente proteína, tá certo? E por último, nós temos os macronutrientes, que são as gorduras, tá? E aqui ela também tem uma função exclusiva energética, assim como o carboidrato. Só que as gorduras são exclusivamente necessárias para a produção hormonal, tá? Então, todos os hormônios esteroidais, hormônios sexuais, dependem de gorduras para serem produzidos. Então, gorduras devem fazer parte da nossa alimentação e, é claro, na sua quantidade específica. Em relação ao produto final da gordura, que são os ácidos graxos, né? Que é a moléculazinha de gordura, ela tem um diferencial, porque 1 grama de gordura consumido vai te fornecer 9 quilocalorias como produto final. Então a gente já identifica que é um macronutriente mais calórico, tá? Ou seja, daria para eu comer 2 gramas de carboidrato ou 2 gramas de proteína, que eu não atingiria a quantidade de calorias de gordura, tá certo? Então, lembrando que as funções delas são exclusivas em função energética e função de produção hormonal, tá? Dentro dessas gorduras, nós temos as gorduras insaturadas e as gorduras saturadas. Gorduras insaturadas são as mono e poliinsaturadas, que são de origem vegetal, tá? E temos as gorduras saturadas, que são a de origem animal. Qual que é a ideia disso daqui? A junção. É interessante mesclar gordura insaturada e gordura saturada dentro de um plano dietético saudável, e isso corresponde de 30 a 35% das calorias ingeridas, tá certo? Então, gorduras são extremamente necessárias, independente do objetivo da pessoa. O que diferencia isso, depois lá na frente eu vou mostrar para vocês, vai ser a quantidade de quanto cada pessoa precisa. Muito provavelmente uma pessoa que está em fase de construção muscular, os macronutrientes mais importantes para ele serão carboidratos e proteínas, então eles serão consumidos de uma maneira mais aumentada. Agora, talvez se tratando de uma pessoa que está em fase de emagrecimento, isso daqui pode mudar, mas é lógico, temos que pensar no objetivo como um todo, tá? Então não tem como eu falar assim, para perder é isso, para ganhar é aquilo. Tem um ponto de individualidade de cada pessoa que é sempre interessante ser tratado na hora do momento, na montagem do plano dietético, fechou? Pessoal, e aqui só para a gente fechar essa parte de macro e micronutrientes, nós temos os micronutrientes, tá? Que são as vitaminas e os minerais fitoquímicos, com uma diferença muito grande dos macros, tá? Os macros a gente já identifica que eles têm calorias na composição, já as vitaminas e minerais fitoquímicos, eles não têm vitaminas, eles não têm funções energéticas no nosso corpo. As funções desses micronutrientes são estritamente reguladoras. Reguladoras em que sentido? Sistema imunológico, tá? Produção hormonal. Então tem uma função, mas não tem calorias, tá? É essencial o consumo variado desses alimentos, desses nutrientes, vitaminas, minerais e fitoquímicos para melhora do sistema imunológico da pessoa, tá certo? Mesmo não tendo calorias, eles são essenciais para uma cadeia
de funções dentro do nosso meio fisiológico, dentro do nosso meio corporal. Fechou? Então aqui só para a gente recapitular, temos os macro e micronutrientes, tá? Carboidratos, proteínas e gorduras. Carboidratos, funções energéticas, assim como as gorduras, mas as gorduras se diferenciam por ter função hormonal. E as proteínas, que são os macronutrientes, faz parte do macronutriente construtor. Os micronutrientes não possuem calorias, têm funções estritamente reguladoras e são essenciais para fortalecimento do sistema imunológico de cada pessoa. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham entendido isso daqui, porque o macro e o micronutriente são todos compostos que estão onde? Dentro dos alimentos. Então a gente come o alimento, passa por todo o processo digestivo e a gente tem esse produtinho final. Isso daqui é só um norte para vocês entenderem, começarem a analisar o que vocês estão comendo e parar para pensar e dar uma olhada. Pô, isso daqui realmente vale a pena de eu consumir? Isso daqui vai me agregar? A gente já, dentro da comunidade, quer passar esse olhar crítico para vocês em relação ao que vocês estão consumindo, para lá na frente todo mundo ter uma visão mais ampla do que é a nutrição. Certo, pessoal? Lembrem sempre, nutrição é inclusão, é variedade, não é restrição. Fechou? Espero que todos vocês estejam entendidos e tenham gostado dessa nossa primeira aula, tá certo? Vamos partir para a segunda e eu fico esperando vocês lá. Valeu, um abraço.